Boa noite, meu amado. Quarta-feira, acredito que você já trabalhou hoje o dia todo, deve já estar um pouco cansado, mas vamos passar um tempo juntos na presença do nosso Deus, adorando a Ele, ouvindo a palavra dEle. Quero te convidar junto comigo, mesmo aí na sua casa, sentado no seu sofá, ou na sua cadeira, talvez você esteja até no carro, né, assistindo esta live, a aquietar agora o seu coração, aquietar a sua alma, desligar um pouquinho a mente das coisas externas. Talvez você esteja passando um momento difícil de decisões ou ansiedade, ou talvez esteja deprimido, mas quero te convidar nesta noite a colocar agora a sua alma, a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Ele que diz: vinde a mim o cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Entenda que o alívio do Senhor vem por meio da palavra, e vem por meio desses momentos, na presença dEle. Cristo se faz presente aqui de forma real, espiritual e poderosa, e certamente quer abençoar a sua vida, quer certamente passar um momento especial com você. Amém? Vamos juntos nesta noite de esperança ter uma experiência com a presença amorosa, bondosa e poderosa do nosso Deus. Feche os teus olhos se você puder, coloque a mão no seu coração e vamos juntos orar ao nosso Deus. Pai, te rogamos agora a tua presença, clamamos a tua presença em nosso meio, em cada lar, em cada carro, em cada lugar, ó Deus, que este vídeo, que esta live estiver chegando, Deus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor, ó Deus eterno, derrame das tuas ricas e gloriosas bênçãos, ó Pai, e que possamos experimentar e perceber, ó Deus eterno, o teu amor, ó Pai, perceber, ó Deus eterno, o teu abraço, esse aconchego do Senhor, ó Pai. Precisamos tanto de Ti, queremos tanto, Pai, poder, como João fez com Jesus, inclinar a nossa cabeça, Pai, no Teu peito e ouvir a Tua doce voz. Nesse dia, Pai, que muitos de nós estão cansados, muitos estão sobrecarregados, alguns estão aflitos, ó Pai, entristecidos, ó Pai, angustiados. Traz o refrigério, especialmente através da Tua palavra, em nome de Jesus. Oh Pai, queremos Te louvar-Te mais e mais, pois é para isso que estamos aqui. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos ler um texto da palavra para nos inspirar nesta noite. Hebreus capítulo 11, verso de número 5. O tema da nossa live hoje é o caminho da fé. O caminho de fé. E é sobre esta fé que eu quero começar falando com você. Lá em Hebreus 11, no versículo 5, o autor diz assim: pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Esta é a história de Enoque. Ele não passa pela morte. A sua vida é uma vida que agrada a Deus, num tempo onde homens e mulheres estavam distantes de Deus, onde as pessoas não queriam saber mais sobre Deus. Enoque é tido como um homem que agrada a Deus. Verso de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Creia que Ele existe, creia nele como de fato Ele é. Enoque fez isso.
E eu quero o meu desejo, eu creio que o desejo de Deus para nós é que a nossa caminhada de fé seja parecida ou como a de Enoque, que Deus encontre, que Deus se agrade de nós, que Deus se agrade da nossa fé, da nossa caminhada de fé. Amém, queridos? Vamos louvar ao nosso Deus. 2 canções lindas, conhecidas, mas que vão realmente tocar o nosso coração. Junto comigo, louve e adore o nosso Deus. Refletem teu poder, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero louvar-te. Amar-te. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração.
o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso, não vale a pena estar aqui. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Senhor nosso Deus, é nesse espírito que estamos aqui, Pai. Precisamos de Ti, desejamos a Ti, sem Ti não podemos viver, ó Pai. As lutas tentam, ó Pai, nos afastar de Ti muitas vezes, ó Pai. Muitas vezes o medo, Pai, tenta tomar conta do nosso coração, Senhor querido. Mas nesta noite, Pai, queremos mergulhar, ó Pai, neste caminho de fé, compreender, ó Pai, este caminho, mergulhar mais fundo nele, Pai, nos firmar mais ainda neste caminho, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, ó Senhor querido. Vem, ó Pai, neste momento,
fala ao nosso coração, ó Pai eterno. Dirige, Pai, esta leitura e esta meditação em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja o Teu nome, o nome do Senhor, louvado seja o nome do nosso Salvador. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, deixá-la aberta na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você vai abrindo, vou ligar o Instagram aqui também, para entrarmos ao vivo aqui e compartilharmos. Boa noite, você, amado, querido. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos começar hoje um tema, o caminho da fé. Muito bem, a cidade de Tessalônica estava inserida na região da Grécia, uma região de muitos deuses e muitos templos. Assim como em Atenas, que Paulo anda por meio dos ídolos ali, até achar um altar escrito ao Deus desconhecido, em outras cidades ou nas outras cidades gregas também havia inúmeras divindades, crenças em outros deuses. Isso era uma coisa muito comum. Bom, Paulo chega em Tessalônica, diz a história, e vai falar com os judeus. Alguns se convertem, outros não. Alguns gregos que criam em Deus também creram em Jesus Cristo como Salvador. Gregos que criam no Deus de Israel. Mas muitos dos tessalonicenses que não eram judeus, eram considerados pelos judeus pagãos, né? Se convertem. E Paulo, então, caminha com esses irmãos, né? E envia posteriormente a esse tempo com eles uma carta. Alguns estudiosos afirmam que 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo enviou, escreveu, e que é o primeiro texto do Novo Testamento. Então é uma carta extremamente importante. Okay? E Paulo ele vai enaltecer, ele vai trazer de uma forma maravilhosa a fé que esses homens e mulheres, que esses novos discípulos de Jesus assumiram para si. E qual foi o resultado desta conversão e dessa experiência com Deus, experiência de fé. Amém? Nós vamos ler 1 Tessalonicenses inteiro, cada dia um capítulo. Nós não vamos estudar verso por verso, ficaria muito longo isso, mas nós vamos meditar nos elementos da fé que Paulo traz desses discípulos e a partir desses elementos trazer para as nossas vidas, para o nosso contexto. Amém? Deu para entender? Nós vamos ler o capítulo 1. Acompanhe comigo essa leitura que certamente será edificante já na leitura. Amém? Muito bom. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras
mas também em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não somente na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Que lindo, né? Que início de carta. É realmente para entusiasmar e motivar. O desejo de Paulo é trazer à mente deles aquilo que eles escolheram para viver, a maneira como eles escolheram viver em Cristo Jesus, com uma fé firme, era a maneira correta e eles deveriam perseverar na fé. Boa noite, Daniel. Deus abençoe sua vida, querido. Eles deveriam perseverar nesta fé. É muito interessante falar da palavra fé. Hebreus 11:1 diz, e eu quero usar uma tradução antiga, que é mais literal, e para você entender. Hebreus 11:1 diz que a fé é um firme fundamento, certo? Vai além de uma certeza e de uma convicção. A fé, para o autor de Hebreus, a fé para Cristo é um fundamento interior, é uma estrutura da alma que nos move a Deus com a plena convicção de que Ele é, não o Deus que eu acho que Ele é, mas o Deus que se revelou nas Escrituras. Perceba isso. Eu já falei isso, mas vale a pena frisar, irmãos. O Deus das Escrituras nem sempre é o Deus das pessoas. Muitas religiões, muitos cristãos elaboram na sua mente um Deus e começam a crer nesse Deus e dizer, eu tenho fé neste Deus. Só que esse, se não for o Deus das Escrituras, não é o Deus verdadeiro. A fé que os tessalonicenses abraçam é a fé no Deus pregado por Jesus Cristo. É a fé, é a certeza, é o fundamento firme que os pés deles estavam colocados no Deus que Jesus Cristo ensinou que é. Não em outro Deus. Eles não tinham outro Salvador. Perceba, a fé nunca está vinculada à nossa religiosidade. A fé está sempre vinculada a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É Cristo que nos move a Deus através do Espírito Santo e nos revela o Deus das Escrituras. Esta é uma fé muito diferente daquela ideia de, eu acredito, fulano tem muita fé, porque ele acredita que as coisas vão acontecer. Isso não é fé, pelo menos bíblica. Isso é crença, isso é crendice, é diferente da fé. Crendice se eu orar, se eu jejuar, se eu
eu vou conquistar o que eu desejo. Isso é crendice, isso não é fé. Fé é o que te move a uma relação com Deus. Fé é o que te move a conhecer a Deus e se relacionar intimamente com Ele. É aquilo que te move a ver em Deus a única e verdadeira vida possível de ser vivida. É isso que acontece com os Tessalonicenses. O texto que nós lemos, o primeiro capítulo, nos aponta características deste caminho da fé desses homens, dessas mulheres, desses discípulos. Paulo começa dizendo, se você olhar comigo aí, no começo do verso 3, ele usa a palavra lembrando-nos, o verbo lembrar ou o verbo recordar. Olhe, nós estamos nos lembrando aqui diante de Deus de como a fé de vocês não é uma fé teórica, não é uma fé de linguagem, não é uma fé religiosa, mas é uma fé operante. A palavra operante é o exercício da fé na vida prática. Ou seja, preste atenção, espero que você me entenda. Eu creio em Deus como Ele é, quem e como Ele se revela. E é essa relação de fé com Deus que rege a minha história, a minha vida, por exemplo, o meu casamento. É esta relação com Deus que determina as minhas relações no meu trabalho, que determina as minhas relações com os meus pais, os meus familiares, a minha vida financeira, o meu comportamento diante da internet, o meu comportamento nas redes sociais. Foi muito interessante. Nós tivemos um papo reto lá na rádio, na web rádio Vida com Deus. Por sinal, amanhã vamos ter um assunto muito interessante. Vamos falar de provações e tentações. É muito legal esse tema e vai ser muito gostoso o assunto. E lá a gente falou de redes sociais e uma pessoa que nos questionava sobre algumas questões dentro da rede social, mas o que mais me chamou a atenção é que as perguntas, e muitas vezes, estavam muito relacionadas a um desejo interior carnal de que nós legitimássemos uma atitude, um interesse egoísta ou até um interesse, deixa eu usar uma palavra forte aqui, imoral. Uma intenção imoral. Irmãos, não é a internet que nos leva ao pecado. Não é o meu marido que me leva ao pecado, a minha esposa, é a minha ausência de uma fé operosa. O caminho da fé nos fala de viver esta fé, esta certeza de Deus, esse relacionamento com Deus e com a sua revelação e com as suas escrituras no dia a dia. Se a fé é o meu fundamento, é o meu alicerce, é aquilo que impulsiona os meus desejos e as minhas intenções, eu espero que você esteja me entendendo, querido. Você sempre vai se portar diante de qualquer situação de modo a agradar a Deus. Pode ter certeza, vai ser algo quase que natural, algo quase que normal. Agora vamos seguir um pouco mais o texto. Esse caminho de fé move aqueles discípulos de Tessalônica a uma dedicação em amor, um amor dedicado.
Essa expressão é maravilhosa, porque transforma o amar não num mandamento, numa ordem que exija um sacrifício, um grande esforço, mas um amor que nasce desta relação de fé com Deus. Como se fosse um desejo de amar o próximo, incontrolável, fora do padrão. Aquele amor que nós vamos falar semana que vem, domingo, no culto de adoração às 9 e às 6 horas da noite, às 18 horas, no tema A Família Perfeita. Eu quero falar do amor dentro da família. O que é o amor dentro da família? Né? Partindo do exemplo da maternidade. Vai ser lindo, você vai aprender isso. Você vai ser abençoado. A mensagem do Evangelho, ela é maravilhosa. Mas o que me chama a atenção no caminho de fé desses homens é que esta fé, esta vivência da fé, fazia com que o amor deles fosse algo tão normal, tão natural, que Paulo diz que era um amor dedicado. A dedicação do amor de vocês, né? Uma outra tradução diz a abnegação do vosso amor. Abnegar é abrir mão de si mesmo em prol do outro, ciência verdadeira de fé. Amém? Não dá para eu ver que você está escrevendo amém, mas põe amém aí, depois eu vejo. Essa fé, esse movimento de fé, também trazia uma outra característica, era a firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender isso mais à frente um pouco, mas a palavra que talvez seja forte aqui é a palavra firmeza. Firmeza na expectativa da realização das promessas do Cristo Jesus. Depois nós vamos ver que ele vai falar da promessa da volta de Jesus, né? Isso é muito interessante, porque nos primeiros anos da fé cristã, os cristãos, os discípulos, acreditavam que Jesus iria voltar logo em seguida, dali pouco tempo. Pedro fala disso em sua carta, quando os próprios cristãos começam a questionar os discípulos: mas Jesus não ia voltar? Não voltou? Será que ele vai voltar mesmo? Será que ele se esqueceu de nós? Né? E muitos tiveram a sua expectativa, a sua viva esperança de um retorno de Cristo e de ir morar na eternidade, especialmente devido à perseguição dos primeiros anos e das tribulações que se passaram. Muitos desanimaram, mas a experiência desses discípulos de Tessalônica foi algo tão profundo, tão genuíno e verdadeiro, que nada abalava a esperança que eles tinham em Cristo Jesus, nas promessas de Cristo Jesus, na vida de Cristo Jesus e mais, na salvação que havia em Cristo Jesus. Agora, entenda, eles viviam em meio a tantos deuses. Se firmar para eles em um só Senhor, em um único Salvador da vida, era algo muito difícil. Não era simples. De fato, acho que hoje também não é muito fácil. Porque hoje queremos e desejamos a salvação para todo mundo. Não questionamos as pessoas mais se elas de fato tiveram um encontro genuíno com Jesus. Eu fico muito feliz quando alguém diz: olha,
fulano teve um encontro genuíno com Jesus. Fulano declarou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas muitas vezes nós não ligamos para isso e começamos a aceitar que a salvação em Jesus é apenas mais uma salvação, mas que podem existir outras. É estranho, né? Não é isso que o Evangelho diz. Não é isso que João 14,6 diz. Jesus não disse: eu sou um dos caminhos. Jesus não falou assim: olha, é possível vir ao Pai por mim e por outros. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquele que não guarda os meus mandamentos não me ama, Jesus diz. Aquele que vive, João diz, aquele que vive no pecado não conhece a Deus, não teve uma experiência com Deus. Sou eu que estou dizendo isso, querido. É a palavra do nosso Senhor. Não sou eu que quero assim. É a palavra do nosso Deus. Mas o que esse caminho então de fé dos Tessalonicenses, desses discípulos, é um caminho de uma fé operosa que regia a vida diária deles. Entenda, eu não estou dizendo aqui aquela coisa de acreditar que tudo vai dar certo. Isso é positivismo, né? Isso é otimismo. Não é isso. É viver a vida na perspectiva de Deus. Viver segundo a vontade de Deus, os princípios, os valores do reino de Deus. Porque isso é a fé. A fé nos leva a isso. Lembra do Enoque? Pela fé, Enoque andou com Deus do jeito que Deus queria que andasse. E ele agradou a Deus. Amém? Deu para entender? Espero que você tenha entendido. Me pergunte se você quiser depois. Seguindo o texto, ele fala então sobre a forma que o Evangelho chegou até eles. Eu vou pular essa parte, que agora Paulo fala dele, né? do ministério, chegou em poder, em manifestação do Espírito Santo e assim por diante. A pregação de Paulo, a pregação do Evangelho leva eles a uma fé genuína. E esta fé move os seus corações a imitar Paulo, os outros discípulos, apóstolos e o Senhor Jesus. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque o caminho da fé, o caminho desses discípulos nos aponta para um movimento de olhar para outros cristãos e imitar a vida cristã daqueles em que verdadeiramente vemos Cristo Jesus. Ou seja, olhar para o outro e ver ele em Cristo, e imitar a Cristo a partir dos mais experientes. Eu acho isso genuíno, sabe? Porque eu já ouvi cristão falando: não preciso de ninguém, eu não preciso da igreja. Não, irmão. O caminho da fé é verdadeira, nos move a andar com os nossos irmãos, com os mais velhos, aprender com os nossos líderes, aprender com o nosso pastor, os nossos presbíteros, aprender com aqueles que são de fato piedosos e andam com Deus. Eu sei que alguns vão dizer: mas pastor, às vezes as pessoas só fingem. Mas entenda, nunca ande sozinho. A fé não é uma caminhada sozinha. Você vai andar a partir do momento que aquela pessoa realmente externa Jesus. Lembra que eu falei, eu vou repetir essa frase? Cristão é aquele que se parece com Cristo.
Discípulo é aquele que imita a Cristo. A palavra aqui é imitar. Num caminho de fé, nós nos empenhamos a imitar o Senhor Jesus. E esse imitar, esse repetir Jesus, passa pelo olhar ao outro mais velho, experiente, sim, e copiar e aprender como imitar Jesus uns com os outros. Isso é maravilhoso, isso é demais, isso é lindo. Isso tem a ver com o caminho da fé. Bom, mas é porque eles, apesar dos sofrimentos que eles passavam, eles receberam a palavra com alegria. Isso é muito interessante, né? Porque hoje vivemos tempos de sofrimento. E eu não sei o que está acontecendo com a igreja de Cristo no mundo, que parece que está se afastando da palavra que vem do Espírito Santo. Não se alegra mais nessa ideia de receber a palavra com a alegria que vem do Espírito. Nos fala de abertura, a fé nos move a nos abrir para as Escrituras, sem questionar, sem interpretar, mas somente com o desejo de compreender e andar nela. E agora, chegando ao final da nossa conversa, diz o texto bíblico que eles se tornaram, é muito interessante isso, verso 7, né? Assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia, nas regiões onde a gente entra, as pessoas falam da fé de vocês. Ela repercutiu em todos os lugares. Porque uma fé verdadeira, genuína, um caminho de fé verdadeiramente baseado em Deus, ele chama a atenção. Porque te leva a uma vida diferente. Uma vida diferente. Bom, e você olha então e fala, mas que lindo caminho de fé que esses discípulos passaram. Eles estavam trilhando. É um exemplo para mim e para você. É um convite a caminharmos na fé como esses homens e essas mulheres. Mas isso foi possível, irmãos. Porque, e aqui eu quero que você abra comigo, olhe os versos, verso 9, né? Quando ele diz, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, para aguardar dos céus o seu Filho. Olha só, porque o exemplo de fé, do caminho de fé desses discípulos é inspirador. Porque eles conseguiram caminhar na fé desta forma. Porque eles tomaram uma decisão que para eles era algo muito difícil. Porque aquela cidade era muito idólatra, tinha muitos deuses. Mas diz o texto que eles deixaram os seus ídolos, deixaram os seus senhores, deixaram os seus deuses próprios. Por que não vemos mais caminhos de fé como desses homens? Porque, como diz Tim Keller num dos seus livros, nós criamos
constantemente os nossos ídolos, os nossos deuses. Elaboramos aqueles que regem as nossas vidas. Nós temos os clássicos ídolos, que é o dinheiro, que é o poder, que são os bens materiais, a família, os filhos. Quantas vezes eu ouvi pais, mães, que têm nos filhos o seu Senhor. Eles determinam a vida. Hoje, existe o ídolo chamado imagem. A imagem que eu vou estampar no Instagram e no Facebook é o que rege a minha vida. Vou dar um exemplo bem bobo, né? A pessoa, ela escolhe um versículo que ela vai pôr numa legenda do seu Instagram. Só que a foto, ela leva, o versículo ela acha rapidinho. Ela entra no Google lá, versículos de Vitória. E aí ela acha o primeiro que ela já pega e põe. A foto, ela leva. Ela tira 58 fotos. Aí até ela achar uma perfeita. Porque o que é importante ali não é o texto bíblico, mas é a imagem, a internet, a série, a novela. E aí vamos para outros ídolos mais complicados. As emoções. Quer ver quando as emoções são ídolos? Quando a pessoa sai da igreja e fala, hoje o culto não foi bom, não senti nada. A fé dela não é em Deus e no relacionamento com Deus. A fé dela é naquilo que ela sente. É a tristeza que determina a vida dela, é a alegria que determina a vida dela, são os seus desejos que determinam a sua vida. Se ela está irada, as emoções determinam a vida, e não é o Cristo, não é Deus. Poderíamos falar uma relação imensa de ídolos. Mas o que os Tessalonicenses nos mostram é que a fé verdadeira, esse firme fundamento deles, foi possível viver plenamente, porque eles deixaram os ídolos e se voltaram completamente para Deus. Conversão é virar 180 graus para um objetivo: servir o Deus vivo e verdadeiro. Se colocar, a palavra servir aqui é se colocar na condição de escravo e de um senhor, é de obediência, é de submissão a Deus em todas as áreas. Não importa o sofrimento, não importa a angústia, não importa a dor, não importa o dinheiro, ter ou não ter, não importa a família. O que importa para os discípulos, para o caminho de uma fé verdadeira, é a conversão a Deus, que nos move a nos colocar debaixo da autoridade, da submissão ao Deus vivo e verdadeiro. E por fim, olhar para esta terra não como o melhor e o maior e o único lugar que viveremos, mas simplesmente nos olhar como peregrinos, como Pedro diz, e aguardar dos céus o Filho Jesus Cristo. A fé desses homens era uma fé que olhava e aguardava Jesus voltar. Nós não somos desta pátria. O nosso valor não está aqui, o nosso tesouro não está aqui, o nosso tesouro está na eternidade. Como o Mestre Jesus falou. Irmãos, aqui começa um exemplo de fé. Discípulos, os Tessalonicenses são discípulos que nos dão um exemplo maravilhoso e prático de uma fé operante, de uma fé genuína, de um caminho de fé que verdadeiramente, como o de Enoque,
agrada a Deus. Vamos continuar olhando para Tessalonicenses, vamos continuar olhando para esses homens e mulheres, para esses discípulos e aprender um caminho de fé que agrade a Deus verdadeiramente. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por esta linda carta, pelo exemplo desses discípulos, ó Senhor querido. Obrigado, Pai, porque isso nos inspira, isso nos faz sacudir o nosso coração, a nossa alma e desejar, ó Pai, caminhar por fé como esses homens, Senhor querido, como esses servos teus, ó Pai. Oh Deus querido, se há em mim, se há nos meus irmãos algum ídolo, Pai, hoje nós decidimos abandonar esses ídolos. Que a nossa virada, que o que falta se converter em nós se converta. E pela fé queremos nos colocar como servos e como peregrinos para vivermos esta viva fé, este caminho que te agrada, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe o seu coração, Deus tenha falado com você. Obrigado aqui pela vida desse meu irmão, ficou comigo até aqui, o Daniel. Deus abençoe sua vida, Daniel, e todos vocês que entrarem depois no Instagram para assistir esse vídeo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos ouvir uma última canção. Agora deixa eu me despedir aqui do Daniel. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. E deixa eu dar aqui meu celular para o Luiz também, para ele pôr aqui o título e o subtítulo para mim, salvar o vídeo. Vamos aos nossos avisos. Hoje é quarta-feira, noite de esperança, que delícia. Eu tô muito animado e feliz com a gente poder ler junto esta carta, queridos. Eu espero que você fique firme nessas quartas-feiras, nessa leitura, em nome de Jesus. Amém? Semana que vem, capítulo 2. Já leia, já vai lendo, já vai vendo os elementos desta fé desses discípulos de Tessalônica. Amém, queridos? Sábado nós temos um encontro dos jovens online, um encontro maravilhoso. Você não pode perder, viu? Não pode perder. Ok? E domingo nós temos 2 cultos, um às 9 horas da noite, capacidade 30 pessoas. Então, se você é daqui de José Bonifácio e quer participar desse culto de adoração, vá. Nós damos preferência aos irmãos acima de 60 anos. Nós tínhamos 18 pessoas, então ainda tem lugar lá. Então, se você é um líder, você é vizinho de um irmão mais idoso da nossa igreja, que você sabe que ele quer ir ao culto, você pode dar uma ligadinha e dizer: irmão, vamos no culto de manhã? Eu levo você, eu passo aí, te pego, ok? Faça isso, vai ser uma expressão de amor muito bonita, especialmente para os nossos irmãos mais velhos. Eu acredito que a maioria já está todo mundo vacinado também, e eu creio que Deus está abençoando essa vacina, em nome de Jesus. E às 18 horas também temos o nosso culto de adoração. Tínhamos menos pessoas à noite do que de manhã. E sabe o que isso significa? Que você pode convidar uma família, um amigo, um parente, um vizinho para participar do culto presencial também. Acho que nós tínhamos umas 10 pessoas lá, ou 12 talvez. Eu acho que não passava muito disso não. Então tem bastante espaço, nós podemos ter 30 pessoas lá. Distanciamento tá legal, álcool gel, medindo temperatura, todo mundo de máscara, muito gostoso, um tempo maravilhoso na presença de Deus. E esse culto das 18 horas é online também, você pode estar conosco lá. Irmãos, Obrigado, filhão. Já publicou não, né? Irmãos, esse é online também, você pode participar dele online, vai ser um tempo gostoso também. O que mais que eu tenho para te falar? Se você deseja ofertar para a nossa igreja, abençoar o nosso trabalho esse trabalho de levar o evangelho e ensinar a palavra de Deus,
trazer uma mensagem ao coração das pessoas, você pode fazer isso por depósito. Logo, logo nós vamos ter o Pix também, viu? Lembrei que eu ia falar, que eu estava lembrando. O tema do nosso mês de maio, a família perfeita. Será que é possível? Nós começamos nesse domingo passado a falar disso e já vimos que é possível. Mas como chegar a esse ideal? Como chegar a esse lugar maravilhoso de perfeição à luz das Escrituras? Já demos o primeiro passo, passar pela cruz de Cristo. E agora, no Dia das Mães, nós vamos aprender o segundo passo para esse lugar lindo que é a perfeição nos nossos lares. Amém, queridos? Domingo é Dia das Mães, também vai ter lembrancinha para as mães, então participe, vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus. Amém? Deixa eu ver se tem pedidos de oração, vamos ver aqui se chegou algum pedido. Deixa eu dar uma olhada, não me chegou pedidos de oração ainda. Não me chegou. Então nós vamos nós vamos orar. Eu quero pedir oração pela família do pastor Cleiton, que faleceu lá da cidade de Dourados. Vamos orar por essa família também e vamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Estenda as suas mãos, né, assim como se em sinal de clamor a Deus. Se você tem um pedido de oração, faça ele agora, em nome de Jesus. Pai, Deus sabe o que nós desejamos. Hoje eu peço pela família do Cleiton, Pai. Foi morar com o Senhor, mas deixa agora o vazio. Conforta e consola essa família. Em nome de Jesus. Assim, Papai querido, como a família do nosso irmão Esdras. Agora sente, Pai, também ainda a dor da ausência. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Abençoe, Deus eterno, a família do Everaldo, irmã. Está longe, mas que a tua mão de graça esteja sobre ela. Sobre ele e todos os filhos, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo, derrama da tua graça. Esses que estão precisando do emprego, Pai, abre uma porta. Aqueles que estão passando necessidade financeira, traz sustento e usa-nos para ajudá-los. Em nome de Jesus. Pai, abençoe cada família que aqui está hoje. Abençoe cada casal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, segunda tem papo de casal. O casal que vai ministrar é o Everaldo e a Dalva. Diferentes, mas eficientes. Tema maravilhoso, irmãos. Eu estou empolgado para ouvi-los e eu espero que você também participe. Convide os seus amigos, casais amigos, né? Fala, vamos participar. Vai ser uma palestra desse casal. São os líderes do ministério de casal da nossa igreja também. E vai ser uma experiência maravilhosa com Deus. Segunda-feira, às 8 horas, na página da nossa igreja, Papo de Casal. Amém? Vamos ouvir essa última canção e após ela receber a bênção do nosso Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, todo o meu ser a ti, tudo que tenho, tudo que sou, O amor de Deus, nosso Pai, consolo e comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.